Paz de Deus, irmãos, shalom, graça e paz. Eu quero passar um estudo aqui para os irmãos a título de análise, tá? Então vamos lá. É sobre. Eu vou dar a introdução no estudo, os irmãos prestem atenção, por gentileza. Esse estudo, irmão, tem como objetivo apresentar uma análise escatológica baseada em Apocalipse 17, ok? Com foco no oitavo rei e a ferida mortal também, que diz aqui em Apocalipse, a ferida mortal do papado, a igreja invisível e o perigo das federações religiosas que podem se tornar plataformas do anticristo. Tudo isso será abordado com um espírito de discernimento, ok? Fundamentado nas escrituras e sem ataques ataques pessoais a instituições. Deixei claro que não é uma questão de intolerância, que é um estudo. Vamos falar do oitavo rei. Sabemos que o Papa Francisco faleceu e agora está sendo já o conclave. Essa semana já vai ser escolhido um novo Papa. Não estou aqui afirmando. Vamos fazer uma análise. O Estado do Vaticano, irmãos, foi fundado em 1929 pelos Pactos de Latrão, firmados entre Benito Mussolini e o Papa Pio XI. Embora o Papa Pio XI já fosse Papa desde 1922, seu governo passou a ser reconhecido oficialmente em soberania política a partir da criação do Estado do Vaticano. Considerando isso, dentro desse estudo, como o primeiro Papa do Reino Soberano do Vaticano, aquele que foi eleito após a sua fundação, certo? Porque o Papa Pio XI, ele já era Papa. Então, o primeiro realmente seria o Pio XII. Pio XII, ele reinou entre 1900, ele estava no papado entre 1939 a 1958. João 23, 1958 a 1963. Paulo VI, 1963 a 1978. João Paulo I, 1978. Curiosamente, João Paulo I queria fazer uma investigação sobre a maçonaria no Vaticano, mas ele não teve tempo, porque ele foi no mesmo ano que ele foi colocado, logo ele saiu, ok? Depois, João Paulo II, 1978 a 2005. Depois, Bento XVI, 2005 a 2013, e o Papa Francisco, que estava até há pouco tempo, 2013 até agora 2025, onde já está tendo conclave para eleger o novo Papa. Dentro desse contexto, anulando aqui o Papa Pio XI, porque quando ele já estava, ainda não tinha sido formado, presta atenção, o Estado do Vaticano, porque o Vaticano é um país dentro de Roma agora. Então quem reina lá é o Papa, é considerado um rei. Nós fazendo uma contagem, existiram muitos papas, mas estou fazendo uma contagem a partir do momento em que o Vaticano foi criado e a partir do momento que o primeiro Papa foi ordenado já com o Estado do Vaticano atuando. Foi Pio XII. Então, contando de Pio XII até o Papa Francisco, temos 7 papas, ok? Então, se nós olharmos biblicamente e analisarmos isso, não seria o Papa Francisco o 7º rei no trono do Vaticano, conforme Apocalipse 17:10? Não seria? Aí o que diz aqui? Vamos ver o versículo 17:10. 5 já caíram, um existe e ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo, né? Isso aponta profeticamente para uma transição iminente, irmãos. Possivelmente ligada ao oitavo, que é do 7 e vai à perdição. Apocalipse 17, versículo 11. Por que é do 7? Não seria alguém escolhido pelo 7º Papa? Fica aí uma pergunta. Em 1870, irmãos, o papado perdeu os estados pontifícios e sua influência política, certo? 1870.
Com a unificação da Itália, o Papa foi considerado prisioneiro no Vaticano. Esse episódio é amplamente visto como cumprimento da ferida mortal, se nós olharmos dentro de um contexto que eu estou analisando aqui, ok? Você pode pensar de outra forma, não? Mas preste atenção. Ele foi preso. Então nós vemos aqui o cumprimento da ferida mortal, de Apocalipse 13, 3. E vi de uma das cabeças uma ferida de morte e a sua chaga mortal. E ela foi curada. Então, ela foi curada com a criação do Estado do Vaticano, certo? Num ponto de vista de análise. Por quê? Ela restaurou a soberania do Papa, que até então não tinha mais, né? Junto com Mussolini, que foi o que Benito Mussolini, né, que ajudou nisso daí, criou esse Estado do Vaticano, né, que é praticamente um país dentro de Roma, e deu para ele soberania, quer dizer, deu para ele poder. E quem é que rege o Vaticano? É o Papa. Ele é como um regente, ele é um rei. Ele é o que manda lá, certo, irmão? Não seria agora esse o 8º rei? Certo, irmão? Agora, em forma de uma cidade-estado, há uma forte influência religiosa e diplomática mundial. Que ele tinha antes, perdeu, mas agora voltou. Então, eu quero falar para vocês, irmãos, que essas igrejas que estão aí, saíram todas elas, praticamente todas essas igrejas, denominações, elas saíram de uma só fonte. Cada uma tentando se aproximar do Evangelho, enfim. Mas essas instituições não existiam na época dos apóstolos. Certo? A igreja que existia era a igreja invisível, composta por todos os salvos em Cristo, não presos a instituições humanas. Ela era e é guiada pelo Espírito Santo, firmada no Evangelho da graça e no amor e da verdade. E agora a igreja institucional. Já a igreja institucional, muitas das vezes, se alia a interesses terrenos, políticos, ideológicos, abandona o ensino da cruz para pregar riquezas, poder e união ecumênica, que nega a exclusividade de Jesus como Salvador. Você tem que usar isso para você ser salvo, você tem que fazer aquilo para você ser salvo, quer dizer, ela nega. E aí também aparece o que? As federações religiosas, plataformas do sistema, podem sim ser plataformas do sistema do anticristo. As federações, conselhos, alianças religiosas surgem para garantir direitos civis e religiosos. Contudo, há um risco escatológico. Essas organizações podem ser usadas como base para um sistema global de uma religião única, que coopera com o projeto do anticristo. Uma federação pode permitir que cada igreja mantenha sua liturgia, mas que esteja comprometida com um plano centralizado, muitas das vezes liderada por forças espirituais contrárias à palavra de Deus. É um ambiente propício para o engano religioso. Então isso já foi alertado até por um próprio padre. Fulton Sheen alertou isso. No final do século XIX, no século XX já. Século XX. Ele falou assim, o anticristo criará uma falsa igreja. Foi ele que falou isso, um padre, tá, irmão? A ser bispo. O anticristo, o nome dele era Fulton Sheen, tá? O anticristo criará uma falsa igreja. Essa falsa igreja será mundana, ecumênica e global. Será uma federação de igrejas que parecerá uma igreja, mas pregará sem a guia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, sem redenção e sem salvação, porque não tem, que vai pregar só coisa dessa vida. Entendeu, irmão? Então, irmãos, eu quero deixar um alerta aqui. Hoje, vemos igrejas deixando de falar de Jesus Cristo. Eu vi esses dias um pregador falar que Jesus Cristo não era graça. Isso aí é coisa do anticristo, tá, irmão? Rebaixou o nome de Jesus Cristo por causa da sua instituição. E tem pessoas que deram glória a Deus ainda, tá, irmão? Exaltando bens terrenos, alianças políticas, falsos apóstolos, e alguns líderes até se submetem a sistemas e federações sem discernir se estão entrando em uma rede espiritual que prepara o trono do anticristo. Tá entendendo por que eu falo aqui
E nós temos que fazer o que então, irmão? Permanecer na verdade do Evangelho, sem relativismo e sem se calar diante dos desvios que nós estamos vendo. A palavra de Deus não é apenas inspirada, ela é autoridade final. Então, por isso que eu falo, tem pessoas que entram aqui e acham ruim que eu estou falando. Quando eu falo isso, fala de Jesus Cristo. Eu estou falando de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Porque nós sabemos que Jesus Cristo voltará. Que apesar dos enganos e perigos proféticos, Deus permanece. A igreja invisível será preservada. Cristo voltará. E os que são dele reinarão com ele. Como está escrito em 2 Timóteo 2, versículo 19. Entendeu, irmão? Por isso você, caro ouvinte, irmão, irmã, não saia desse canal por causa disso. A minha preocupação é com almas. Jesus Cristo está voltando. Preste atenção no que está sendo pregado na sua igreja. Isso não é falar mal, isso é dar um alerta. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a alertar. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Eu não estou querendo atrair ninguém após mim. Eu não tenho esse interesse. Eu estou querendo que você entenda, que você pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, perceba se a sua igreja está tendo problemas desse gênero. Qual gênero? De não pregar o Evangelho, de falsificar o Evangelho, dizer que a coleta faz parte da salvação, que o dízimo faz parte da salvação, que se você não fazer isso, você não pode ser salvo, porque isso aqui faz parte da salvação. Quem faz parte da salvação, quem é a salvação é Jesus Cristo. Ele é o presente que Deus nos deu. Foi ele, não foi nenhuma denominação. Antes que houvesse alguma denominação, Jesus Cristo já tinha nascido em Belém. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem gente procurando caminhos e só acham que são cristãos se estiverem dentro de 4 paredes. Eu não sou contra as pessoas terem um lugar para ir. Mas se você perceber que aquele lugar não está pregando a verdade e você continua ali, você pode ser cúmplice. Então aqui um alerta. Ore a Deus. Ore a Deus, tenha cuidado. Eu não estou mandando você sair de lugar nenhum. Apenas ore e peça ao Senhor de um coração sincero que você quer agradar Ele em espírito e em verdade. Estou falando mal de alguém? Não estou. Apenas dando um alerta. Shalom a todos, paz de Deus. Espero que esse estudo seja bom para vocês e que Deus possa abençoar a todos. Deus abençoe, paz de Deus, graça e paz. Shalom. Até a próxima.